Administrar dados é esse nível que a gente está colocando aqui. O processo de administração de dados é altamente relevante para a empresa. Ele compreende mexer com o banco de dados, mas ele não é o profissional técnico de mexer com o banco, como também o profissional de marketing, de estratégia da empresa, para ver a carinha que a empresa tem no mercado, ou que a instituição tem na comunidade. Além de também, como vem aí pela frente nos slides, mas já estou me adiantando aqui na minha fala, de também otimizar o funcionamento da empresa, fazer com que ela funcione de maneira eficiente, sem ter maiores problemas. Entre os problemas, vai aparecer já aí, redundância da informação. E aí, o dono da empresa recebeu uns dados todos furados, porque, como era redundante, infelizmente a gente recuperou coisas que estavam erradas. Aí vai dar o problema, vai estourar na empresa o problema para o pessoal de TI ter que arrumar. Isso é bom? Claro que não. E não está falando bom pelo pessoal de TI. O pessoal de TI troca, vai para a rua e contrata outro. O problema é a marca, a encrenca da empresa. Então, isso são cuidados, isso está relacionado a dados que são vinculados à empresa. Aqui ele está trazendo para a gente uma classificação. Na hora que está falando em dados, nessa classificação de hard, seriam exatamente dados da empresa. Por exemplo, como é a produção dessa empresa, como funciona, dados que sejam financeiros do acompanhamento da empresa. E a classificação, nessa administração, manipulação dos dados do nível soft, seriam relatórios mais que chegam na mão de gerentes da empresa, o controle sobre arquivos que trafegam dentro da empresa ou que saem da empresa. Então, o cuidado com os dados é altamente relevante. E isso é que a equipe, vamos chamar assim, porque pode ser numa instituição grande, não só um profissional, a de administração de dados. E isso gera, para o que a gente está analisando ou começando, essa expressão aqui, uma memória organizacional ou a memória corporativa. São dados a respeito do funcionamento, das características que as empresas têm. Isso, olhando agora mais para dentro, para o lado interno da empresa, por que esses dados são relevantes? Porque eles exatamente falam o que é essa empresa, o que ela já fez. Na hora que a gente tem um projeto, 20 anos depois, de repente chega lá um novo gerente, não, vamos mudar isso aqui, vamos fazer assim, 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 que nós vamos melhorar isso. Se não tiver uma memória organizacional, fala, ih, rapaz, isso daí há 30 anos atrás já foi feito e não ficou bom aqui na empresa, não. Você vai insistir num erro que a empresa já fez? Então, esse tipo de dado, ele não está só vinculado, ou não tem só essa perspectiva de banco de dados. Então, a empresa, as organizações cuidarem da sua memória organizacional é fundamental para a empresa. Como está destacado lá em azul nesse slide aí, ó. Como exemplo de tal importância, imagine a situação de uma pessoa perder todo o conhecimento, a informação e os dados que ela acumulou ao longo da vida. Só que ela continua lá com 30 anos e tendo que viver com a família que ela não lembra qual é. Pegando a ideia desses filmes que dá amnésia no cara, não lembra de nada. Então, ele tem que continuar indo na empresa, porque se ele não for na empresa vai ser mandado embora, não vai receber dinheiro, não vai ter salário, não vai conseguir se sustentar. Então, isso é fácil? Não. Essa é a ideia, na nossa perspectiva, de uma instituição. Pode perder dado? Pode não. E se perder dado, ela é a principal... suas ações são as principais a serem comprometidas. Além, né, do que acontece das alegações, nós estamos agora olhando ela um pouco mais para dentro, ela está exatamente perdendo a experiência do que ela já fez, o que deu certo e o que deu errado. Então, possivelmente, ela vai insistir em algumas coisas ou cometer novos erros que não era para cometer. Então, cuidar disso, cuidar dos dados relacionados às instituições, são altamente relevantes. Pegando aí, ó, essa primeira frase que está aí. A globalização, a alta competitividade do mercado, a busca por novas tecnologias, o acelerado crescimento da sociedade e o ritmo de trabalho das organizações colaboram com esse descuido no que diz respeito a registrar e manter as ações, os acontecimentos e os resultados anteriores da empresa, da instituição, dentre os objetivos que ela tem, a instituição tem. As instituições estão usando de dados e da administração dos dados que possuem para olhar para trás.
e tentar tomar melhores decisões. Então é importante essa memória organizacional das instituições, seja no exemplo que eu dei político, seja na instituição, como eu dei exemplo aí da UNB, tem um monte de exemplos de coisas que as instituições fizeram dando certo em cima da memória organizacional dela e de coisas que também deram errado. Então, trabalhar, na hora que está falando em administração de dados, está num nível mais alto do que falar simplesmente de sistema gerenciador de banco de dados que guarda os dados lá da empresa. Isso aqui, né? Essa compreensão de o que já foi e para onde a gente quer andar com a empresa. As competências, quem na época trabalhou com isso, está ainda na instituição, vamos chamar ele lá, vamos ver o que aconteceu, vamos apurar melhor para a gente procurar errar menos e acertar mais com as instituições. Ou, se for uma empresa, mais fácil o exemplo, no nível de mercado, para a gente cometer menos erros e ficar no nível mais alto da nossa concorrência que tem no mercado. Aqui, né, tem alguns exemplos, mas fica aqui para vocês lerem. Alguns eu já comentei aí na minha fala anteriormente. Que é notória atualmente, principalmente, né, a necessidade das organizações cuidarem de sua memória organizacional, visto que ela permite administrar o conhecimento presente nas organizações, a fim de melhorar seus processos e ampliar suas vantagens competitivas.